Política sem polêmica. Muito mais que um podcast. Um projeto de consciência crítica e cidadania. Opa! Como é que tá, Ivan? Tudo bom, cara? Boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, e você? Caminhando, né, meu amigo? Na luta diária aí. Matando um leão por dia. Vamos lutando, vamos trabalhando. E estamos levando, né? Vamos fazer aí mais um podcast aí. Política sem polêmica aí. E debatermos aí, trocarmos ideia do que está acontecendo aí nessa sociedade, nessa política. E aí, o que você tem a me dizer? Eu achei até interessante. Hoje eu estava lendo de manhã uma notícia em que parece que lá em São Paulo entraram com uma ação, né, trabalhista, Ministério Público, na verdade, né, do Trabalho, contra o Uber, né? E aí estão arguindo a questão de quem trabalha 4 dias na semana tem vínculo, entendeu? Uhum. E o Uber está se defendendo. Até achei interessante a chamada, né, da matéria, que veio da seguinte forma: Uber está com seus dias contados, tal, enfim. Né? Vamos aguardar. Eu achei muito interessante essa matéria de hoje que eu li. E acho que, cara, eu fico às vezes pensando, Fábio, principalmente nessa questão aí da tecnologia, cara, tá ficando muito complicado. Você não acha, não? Eu acho que cada dia que passa, o trabalhador ele tem menos direito, ele é menos reconhecido, ele fica mais vulnerável, né? E os direitos, na verdade, nós estamos perdendo, né, o trabalhador de um modo geral. E é isso aí, cara. Vamos aguardar mais um episódio aí para ver o que vai acontecer. Já houve algumas decisões, inclusive no Superior Tribunal do Trabalho, né? É o TST, né? Tribunal Superior do Trabalho. Houve. Você sumiu para mim, tá? Não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora voltou. Ah, tá. Então, houve uma decisão no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, afirmando que não havia vínculo, né, empregatício com esses motoristas da Uber. Só que agora, como você está falando, na verdade é uma nova interpretação da lei, né? Então, o direito tem isso, né? O direito ele tem as suas nuances de interpretação e, enfim, é uma coisa que temos que analisar, aguardar para ver, né, o que eles vão pensar com relação a isso aí, né? Porque, na verdade, a gente já sabe que a intenção mesmo no futuro, agora com a venda do 5G, né, é implantar um carro autônomo, né? Na verdade, esse é o projeto, para que a empresa realmente passe a ter uma lucratividade maior, né? Ela não vai querer dividir ela quer o bolo todo, né? Hoje ela tem que ficar com 25% do faturamento do motorista, mas no fundo, ela quer os 100%. E isso só será possível quando eliminar o intermediário do serviço, que é o motorista, né? Então, esse é um projeto que, para mim, está claro, né? Que o objetivo é isso, com a implantação do 5G, que é a única tecnologia capaz de fazer isso, né? Que é os sinais. Fala. Isso não é um problema só na área de transporte, né? O capital é isso aí, esse sistema capitalista, né? Ele quer isso, cada vez mais aumentar o lucro.
Sim, entendeu? sim. E de repente os donos de postos, que já estão ganhando muito nesse momento aí, já se fala até que isso está acontecendo como se fosse uma compensação, né? Porque como estão pensando em mudar, né, a questão da energia, né, que nós vamos usar futuramente, que será carro elétrico, né, vamos sair dessa questão da energia fóssil, estão querendo mudar todo enfim, por questões do meio ambiente também, proteção ao meio ambiente, mas essa mudança toda, cara, já há quem diga que os postos, né, e esses aumentos estão vindo para compensar futuramente essas mudanças, entendeu? Sim, Cara, é muito complicado você, enfim, porque não é só um setor, dois, não é? São todos os setores que estão sofrendo mudanças por conta da tecnologia. E o desemprego, mais uma vez, nessa tecla, vai ser em massa. Eu quero saber o que os políticos, os governantes estão pensando em relação a isso, a deixar realmente a humanidade, né, se extinguir, levar em consideração lá os mandamentos, né, os 10 mandamentos das pedras da Geórgia, ou nós vamos ficar, quando se toca nesse assunto, nós vamos ser chamados de teoria da conspiração. Nós tem que saber, porque do jeito que a coisa tá indo, já está todo mundo perdido, porra. sim, 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 é verdade. A gente já até falamos sobre isso em outros podcasts. O nosso primeiro a gente abordou bastante, né, sobre essa questão da tecnologia e, enfim, vai haver sim uma mudança de mão de obra, né? Vai ter que se especializar em outras áreas aí, mas mesmo assim ainda vai ter uma carência de mão de obra muito grande. E isso favorece o capital, né? Porque quanto mais mão de obra disponível, mais barato ela se torna, né? É a lei da máxima da economia de oferta e procura, né? Então vai ter uma oferta gigantesca de mão de obra, né? Aí sobressalente, volátil, e o que vai ser pago por essa mão de obra farta que teremos aí no mercado, né? Principalmente nas questões aí operacionais, braçal, né? Serviços de entrega de maneira geral. Aí vamos ver aí a tal privatização do Correio para ocorrer aí a qualquer momento, e esse pessoal vai migrar para isso aí, para o setor de entrega. Essa é a minha visão. Até que um dia o setor de entregas esteja totalmente informatizado, né? Com drones e com carros automatizados, etc. Então, enfim, é o que teremos pela frente aí, meu amigo. Infelizmente é isso aí, essa é a realidade. Agora, um outro ponto que eu queria tocar com você. Se consolidou aí a candidatura, né? A filiação, né? Filiação do Moro, né? Se consolidou aí pelo partido do Podemos. O Podemos, ele votou nessa última PEC aí, né, dos precatórios. Eles votaram, uma boa parte deles votaram a favor, embora a liderança tenha orientado contra. Eles fizeram uma jogada, né? A liderança orientou contra, mas boa parte deles votaram a favor. E as pesquisas indicam aí que o Moro deve vir mesmo candidato a presidente, né? Ele só vai mudar aí para provavelmente um Senado, talvez por São Paulo, caso ele realmente não emplaque, né? Mas uma coisa que eu estou observando na mídia, não sei se você está percebendo com relação a isso, é como a mídia está trabalhando lentamente a imagem dele, né? Se você passar a perceber, os meios de comunicação vão começar a dar um destaque para o Moro. Ele vai começar a ganhar espaço na mídia, né? Então já há muita gente dizendo que ele é o candidato virtual da Globo, né? Que vai representar aí a grande mídia. E eu vejo aí uma fabricação do Moro muito similar ao que foi fabricado do Collor, né? Aquele processo
de caçador de marajá, aquele discurso todo que a gente já sabe como é que funciona, né? Sempre a mesma retórica, né? E Ou no seja, fundo, no fundo, a corrupção nunca acaba, né? o teatro continua, né? Sim, sim, o modus operandi é sempre o mesmo, né? É o fantasma do comunismo, né? E a corrupção. Só que a corrupção ela não acaba, né, cara? Entra governo, sai governo, entra esquerda, entra direita, e a corrupção não acaba. Então é uma coisa endêmica, né? Como diz um amigo meu, a coisa parece que está no DNA humano, né? E o povo tem um salvador, né? Que na verdade na minha forma de ver aí a política, não existe salvador da pátria, né? Hoje ou você faz um projeto coletivo, né, de política pública com direcionamento, né, político, um comprometimento político, partidário, um projeto em cima de um projeto de país, ou então a coisa vai ficar complicada, né, meu amigo? O nosso presidente, ele se encontra nesse momento em Dubai, né? Tá lá nos Emirados Árabes lá, com a família, com uma comitiva grande, Passeando, tentando. dizendo que É, vai buscar financiamento, né? Pessoas para financiar e investir investimentos no Brasil. Eu estou acompanhando isso você tudo tá muito vendo, né? perto. Estou É, acompanhando. o engraçado é que o que eu acho estranho é que mês passado, mês passado o Mourão também foi para lá, né? Junto com o Eduardo, né? E aí, quer dizer, praticamente em menos de 40 dias eles estão retornando, né? Para os Emirados Árabes lá, para Dubai. A gente sabe que Dubai é uma área que rola muita lavagem de dinheiro, né, a nível internacional, porque os caras construíram lá, fizeram construções assim, megalomaníacas, né, em Dubai, coisas assim de extremo luxo, né, extremo luxo. E vamos ver, né? Vamos ver o que está por trás disso aí, porque o metrô do Rio de Janeiro, por exemplo, já é deles, né? Eles compraram, né? É um fundo internacional soberano árabe aí que comprou, né? Da concessionária, se não me falha, Invepar, se não me falha a memória. Então agora o metrô é dos árabes, né? O metrô do Rio de Sim. Janeiro. Vamos ver se pelo menos vai ter investimento, né? Para ampliar as linhas, né? Para ampliar as linhas. Eles estão buscando, né? Estão buscando investimentos aí em função da questão do petróleo. Eles se programam, né, com antecedência, né, já prevendo que a tendência do petróleo com o tempo é ir diminuindo. Então, a escassez, né, novos tipos de energia vão começar a ser exploradas e eles estão buscando áreas de investimento. O engraçado é que o transporte, né? Lembro que uma vez a gente conversando isso pessoalmente, a gente estava falando que o transporte as áreas que são fáceis de você investir e tem pouco controle, né? Uma forma prática de se lavar dinheiro, talvez, né? A área de transporte, né? Porque você não tem um controle eficiente, né? De quantas corridas, por exemplo, de aplicativos são feitas, com esse dinheiro, por onde entra, por onde passa, por onde vai, e trem, Sim. metrô, barca, né? Então é um modal econômico difícil de você ter o controle, né? O que você tem a me dizer sobre isso? Fábio, eu concordo com você. É engraçado, você está tocando no assunto que eu fiquei pensando muito em relação à questão do país num todo, né? Porque nós temos o orçamento, concorda? Sim, Mudando de um ponto para o outro, até você me fez lembrar, eu queria tocar nesse assunto. Você tem o orçamento, que é o que diz qual será mais ou menos a despesa do ano seguinte que o governo, os gastos que ele pode ter, né, e fazer. Agora eu te pergunto, e o que nós arrecadamos
né, em impostos. Eu acho até que seria interessante se fazer uma pesquisa, você que é da área, né, fazer uma pesquisa para nós sabermos, na verdade, o que é arrecadado com as nossas riquezas também. Não é? Sem falar em coisas que eu chamaria até de caixa 2, que é a fiscalização eletrônica. Quer dizer, entra dinheiro nesse país de todas as formas. Uhum. E nós não sabemos, na verdade, qual é a receita, o montante desse dinheiro. Entendeu? Também Uhum. o povo não tem esse controle, não existe transparência em relação a isso, que nem você agora colocou em relação ao transporte. Você concorda comigo ou não? Não, concordo, concordo. Várias vezes já refletimos sobre isso pessoalmente, né? Que a área de transporte é uma área complicada de controle, né? De dinheiro, de o que entra e o que sai, né? É muito complicado. No passado, locadora de carro também é um sistema é, complicado, né? Para você pode dizer que locou mais do que locou, né? Locadora antigamente nas locadoras de fita, né? Teve não sei se você lembra, né? Teve um avalanche da Blackbuster aqui no Brasil, né? Que foi uma das maiores Sim. locadoras que vieram para cá. Os caras vieram e montaram uma infraestrutura gigantesca no país, né? Depois foi comprada pela loja americana, né? E depois acabou, simplesmente acabou a Blackbuster, claro, também em função da tecnologia, né? Hoje é tudo streaming, né? Na rede, na internet, etc. Mas são setores assim que é complicado, né? Você ter o controle, né? É uma coisa interessante, né? Uma coisa muito interessante a gente observar isso, esse Não, tipo de movimento. pois é, foi privatizado, né? Até os setores aí que mexe com as nossas riquezas, o Fernando Henrique privatizou. Nós sabemos disso. Não é? Agora, eu gostaria de saber quanto é arrecadado o imposto nesse contrato que foi feito, porque isso ninguém passa, ninguém fala, não se torna público, entendeu? Ninguém sabe, na verdade, qual é o montante que o país tem de receita. Uhum. Você sabe me dizer qual é o montante e qual seriam os gastos? Se nessa conta ela fecha ou não fecha? Não, não tenho esse dado aqui para te passar agora, né? Mas podemos pesquisar isso depois, né, e ver em termos de arrecadação, né? A arrecadação do país é altíssima, e não tenho dúvida nenhuma, né? Principalmente na área do petróleo, né? A Tudo, arrecadação é gigantesca, tudo. ICMS, IPI, né? Enfim, é gigantesco. Mas Imposto especificamente de nessa renda, parte, né, que o povo paga, os isso, impostos embutidos na alimentação. sim, o imposto ICMS, né? O ICMS que está embutido nos impostos de consumo, os impostos sobre financiamento, né? Tem a taxa de financiamento também, que é cobrada, Sim, aplicações. Cara, é muita grana, é muita grana, é muita grana. A arrecadação é gigantesca, é eu gigantesca. estou até tocando, Fábio, nesse assunto, porque eu vejo que o retorno, eu acho, na minha opinião, eu acho até interessante se fazer um levantamento disso, para poder bater nisso com mais veemência, né? Porque eu vejo, cara, que o retorno é o pior possível. O Sim, povo, cada dia, tem menos. Você vai na área da saúde, da educação, de tudo. Você anda nas ruas, tudo cheio de buraco, a cidade um lixo, escolas públicas um lixo no subúrbio, tudo caindo aos pedaços. Só sim, funciona o que interessa para eles. sim, O sim. resto não está funcionando nada. E uma coisa que é interessante, Ivan, nessa questão da arrecadação de impostos, né? Vou tomar como exemplo aí o ICMS, né, por exemplo. O ICMS, ele é um imposto de circulação de mercadoria, que é um imposto estadual, né? Incide sobre
a venda do produto dentro do estado, do território. E o que é interessante é que a forma de arrecadação do imposto, ela se dá pelo consumo do produto, né? Então, ou seja, um biscoito que é vendido num bairro pobre, né, do Brasil, que custe lá R$ 7 um biscoito, aquela pessoa pobre que paga R$ 7 naquele biscoito, ela paga ali 20, vamos supor, 25% de imposto em cima dos 7, né? E o mesmo biscoito, que pode ser vendido numa área mais rica, até mais caro, por R$ 10, ele também vai descontar 25% de imposto, né? Então você não há uma paridade de cobrança de imposto em cima da renda, né? Em cima da renda de cada um. Isso é uma coisa praticamente impossível, né, de você pensar hoje, né? Mas que seria a forma mais justa, né, de você pagar imposto, quem ganha mais, pagar mais imposto, né? Daí vem a tese do imposto sobre grandes fortunas, né? Sim, eu acho o seguinte, o grande problema está aí, porque na questão da alimentação, no imposto embutido, eu acho que o cara que tem, né? O grande problema, Fábio, é a desigualdade que o próprio governo proporciona. Porque se fosse o governo que desse uma educação igual, né, para todos, o cara vai ser pobre porque ele não quis estudar. Então, se ele vai pagar um imposto, o que não acontece é isso. Eu acho que se a gente, ao menos, porque isso é muito complexo, é uma coisa muito difícil até de administrar isso e de resolver. Eu acho que a forma e a equação mais fácil seria dar uma educação igual, Uhum. tanto rico quanto pobre, como na saúde. Entendeu? É por isso que os caras cagam e andam para os hospitais. Eles não têm nenhuma preocupação. Por quê? Por isso. O cara tem dinheiro, pegou Covid, que nem foi o caso do prefeito lá de Caxias, veio aqui para o Copacabana, para o São Lucas, ficou internado. O cara está com câncer, vai lá para São Paulo se tratar, entendeu? Vai para um hospital daqueles que a gente sabe que é bom. E o povo, cara, fica onde? Sim. O interessante disso que você está falando, não sei se tu vai recordar, no auge da pandemia, né, quando começou a, as pessoas que tinham plano de saúde a se internarem, né, nos hospitais particulares, e começou a faltar vaga, não sei se tu vai lembrar disso, mas o pessoal botou a barba de molho, né? O próprio pessoal da elite ficou meio cabreiro, falou, pô, e aí? Se eu ficar doente, não tem a minha vaga, né? Que paga um convênio aí caro durante anos. Então, é um problema, né? É um problema. É porque os administradores são incompetentes, Fábio. Porque eles têm como pensar nisso. Não é? Se Sim, a população está crescendo, obviamente tem que crescer o número de hospitais, tem que sim, crescer o número de escolas. Aqui não. Que nem o Eduardo Paes aí, que fez aí. Cara, enfim, né, essa questão aí do VLT e outras coisas mais, depois veio pandemia, e eu te falo o centro da cidade, não é? Quer dizer, foi um dinheiro praticamente muito mal empregado, mal gasto, entendeu? Não estou aqui criticando dele, eu também não ia adivinhar que ia ter pandemia, mas hoje o resultado é esse. Por que não investir nas coisas mais importantes que a educação, cara? Nós temos exemplos aí da Coreia do Sul, de sim, países que investiram na educação e que mudaram a sua história. não tenha dúvida. Não tenha O dúvida. Brasil é um país novo? Mas porra, já sabe qual é o caminho. E só tem um, é educação, investir na educação. Por que não investe, cara? Eu diria eterna frase do Darcy Ribeiro, né? A crise na educação
não é uma crise, é um projeto. Então, o povo informado, um povo educado, é complicado, né, meu amigo? É complicado, incomoda, né? Você, o poder da informação hoje e o poder da formação, né, da consciência, da cultura, isso torna um povo mais difícil de ser ludibriado, né, de ser enganado. O povo vai saber dos seus direitos, o povo vai reivindicar os seus direitos. Basta você ver aí alguns exemplos próximos de nós, né? Você vê que o povo argentino é um povo muito mais aguerrido que o brasileiro, vê o que está acontecendo lá no Equador, né? Na Bolívia, no Chile, principalmente no Chile, né? Houve protesto muito forte lá, e enfim, são situações onde o povo realmente toma o rumo e cobra dos seus governantes, né? O povo organizado, né? O povo com uma liderança, ele vai exigir os seus direitos, né? E esse é o papel. E o papel da política, né? E é exatamente esse. É um ente, né? É um serviço à população, né? O Estado ele tem que ser um Estado de serviço, de prestação de serviço para o povo. Essa é a minha leitura, né? O Estado que não serve ao povo, né? É um Estado que precisa ser reformado para poder ser cumprir, né, o seu papel de gestor e de prestador de serviço para a população. Simples assim. Não tem outro discurso, entendeu? Então, parece Agora, que a coisa foi invertida, né? O povo é que serve a eles sim, financeiramente para eles fazerem o que eles querem. sim, sim. Porque o processo de formação do Estado brasileiro, principalmente, ele é um processo de formação que foi feito através da elite, né? Então, Olha, eu acho que uma resposta, Fábio, do povo seria ninguém sair de casa para votar nessas eleições. Na próxima, agora, eu venho falando isso, você sabe, já há um tempo. Eu acho que sim, ninguém sim, tinha que sair de casa para votar. Até porque o quadro que estão nos apresentando de político. Bicho, qual é a história do Moro? Um juiz que fez o papel dele, a função dele, vamos dizer assim, né, que era de julgar o cara que roubou, que nem eles dizem. Não estou dizendo que isso é verdadeiro ou não. Eu não estou questionando. Eu estou falando da função, da profissão dele. E daí o cara, porque fez o que ele tinha que fazer, já vem candidato a presidente da República, meu irmão. O cargo mais importante de um país, sem história nenhuma de administração. O cara não administrou nada público, não administrou um hospital, não administrou um município, não administrou um estado. O cara não foi governador, não foi prefeito, não foi secretário, não foi nada. é. Isso seria um Porra, projeto. nego pensa, cara, eu vejo isso, Fábio, eu vejo isso. É triste de ver, porque, cara, isso chega a ser engraçado, cômico, né? Tragicômico, melhor dizendo, porque como é que pode um juiz sair e o cara se achar competente para governar um país, cara? Olha o Sim, que ele fazia e olha o que ele está se propondo a fazer, porra. É uma nação, meu irmão. São 200 e alguma coisa de brasileiros. sim. Isso até um dos políticos que fala um pouco esse discurso que você acabou de falar é o Ciro Gomes, né? Ele defende um pouco essa ideia, né, da questão da carreira política. E eu acho, inclusive, uma lei, algo que poderia existir no país, né? Porque tudo é carreira, né? Tudo é carreira, né? Você entra numa carreira militar, por exemplo, você faz o concurso, passa, né? Aí você vai, se forma oficial, de oficial você segue, vai subindo, né? Tenente, e vai major, né? Capitão, e coronel, e por aí vai. Por que não ser assim, né? Então, eu defendo essa ideia. O cara, para chegar à presidência da República, ele tem que
passar, ele tem que ter sido vereador, ele tem que ter sido deputado, tem que ter uma carreira dentro da política, né? Isso é um projeto de lei até interessante, né? Dentro da reforma política que poderia ser feito. Mas é que, na verdade. Até mesmo, Fábio, ter tido um cargo executivo, ou um Sim, sim, prefeito, ou um governador. sim, com certeza. Com certeza, concordo com você, concordo com você. Entendeu? Agora não dá, cara. Não estou falando mal, porque eu não tenho nada contra o Moro, entendeu? Não tenho nada contra o Lula, que também não administrou nada, sentou, não é? Mas veio surfando numa onda, para não dizer que nós somos comunistas, é a nossa tendência. Não, surfou numa onda boa, o país veio de uma fase econômica boa, e ele aproveitou, fez a gestão dele e dizem que ele roubou, não é? E agora já está provando, porque nós temos que buscar os fatos, e aí ele está sendo absolvido. Afinal de contas, roubou, não roubou, como é que é isso? Segundo os autos, né, e os juristas aí, não é a nossa área, né, mas a partir do momento que houve erro, vícios, né, no processo, né, e existiu a parcialidade, né, do julgamento, o ato torna-se nulo, né? O ato em si do julgamento torna-se nulo. Entendeu? Que nem o Collor, falaram do Collor, etc e tal, e foi sendo absolvido. Como é que é isso? Afinal de contas, o cara roubou, foi uma perseguição política. Sim, o Será que as próprio. pessoas não estão vendo que da forma que estão fazendo não está dando certo? Pois Pô, é, temos um exemplo vivo hoje aí. Olha como é que está a economia do país. sim, muito Outro ruim. que não teve nenhuma experiência. A própria, essa questão aí do julgamento que você está falando, o próprio STJ acabou de anular também os processos do Flávio Bolsonaro, né? Sim, Foi anulado, né? Então, anulou-se tudo do Lula e também agora está se anulando, né, o processo do Flávio Bolsonaro. E é o jogo político, meu amigo. É o jogo político, é o jogo político. Isso é bom para a gente entender que que o judiciário ele faz parte do jogo político, né? Ele é um poder independente que ele só ele só age quando acionado, né, mediante a ação direta, quando é mas provocado. isso, quando é provocado, mas, né, podemos entender de que ele age também em sintonia, né, com o que está acontecendo na política, não tenho dúvida nenhuma, é só as pessoas observarem, né, o movimento político que ocorre junto do executivo, legislativo e o judiciário está sempre envolvido, né? Então é uma engrenagem que tá junto, né? Agora, meu amigo, não sei se tu queria falar mais alguma coisa, mas para finalizar aí, a gente já está quase chegando aí aos 40 minutos, tem uma notícia bomba aí que deve estourar na segunda-feira, que é a prisão do Steve Bannon, que foi o mentor da campanha do Trump nos Estados Unidos e foi Eu vi também também. o mentor, né, da campanha aqui, né? E eu estava vendo nas redes sociais agora essa notícia aí que ele deve ser preso na segunda-feira. Ele está com duas acusações lá, né? Duas ações que ele pagou lá a multa na época lá e foi liberado, mas o processo está correndo e o cara deve ir para o xilindró aí, deve cumprir pena aí na segunda-feira. Vamos aguardar, né? E isso deve refletir de alguma maneira por aqui também, né? Pô, já que ele foi o mentor, né, de toda a questão da campanha aqui, né? Embora o Supremo já tenha definido lá, né, o Tribunal Eleitoral, né, já definiu lá a questão da cassação da chapa, que não houve, né? Não houve a cassação da chapa do Mourão e do Bolsonaro.
Vamos ver se isso vai refletir alguma coisa aqui. Vamos aguardar. O que fica claro, Fábio, e que eu faço questão de enfatizar é o seguinte, cara. Na verdade, o povo é o telespectador. O povo não opina em nada. Essa história de que o poder emana do povo é tudo mentira. O poder emana do povo. Quando o povo fica insatisfeito com alguma coisa, bota a polícia, que é povão também, mas não tem consciência, ainda baixa o pau no povo. Entendeu? Então o poder não emana do povo, isso é tudo um engodo, é tudo uma mentira, e eles resolvem lá entre eles, e é o que está acontecendo. A resposta do povo é uma só: é falar, chega de ser enganado, já que nós não opinamos, já que o poder não emana da gente, faz o seguinte, resolve entre vocês, escolhem vocês aí o presidente, mostrar para o mundo a realidade desse país, porra. Aham. Tem que mostrar para o mundo a realidade desse país. Que isso É, aqui tem dono, meia dúzia estão mandando e decidem tudo, porra. sim, sim. O país tem dono, né? E eu diria que um dos donos são os detentores aí dos títulos, né, da dívida pública, né? É a pergunta do milhão, né? Quem são os maiores detentores dos títulos da dívida do país, que são as pessoas que financiam o governo, né? E, meu amigo, como você muito bem colocou, o povo vai sendo ludibriado, que através do voto participa da democracia, né? Que é Mas o engano, Fábio, eles botam o povo para participar para o cara se achar alguma coisa. sim, Mas já está tudo escolhido, porra. Tá, ô, Fábio, olha só. Quem escolhe os candidatos? São os partidos. são os partidos, né? Tem a partido lá, a nominata. Se o partido dá a legenda, né? Se o partido der a legenda, aí eles fazem lá a nominata lá para Bom, ver os candidatos. ficou claro que os partidos aqui do Rio de Janeiro, né, no caso Rio de Janeiro, porque os partidos eles são a nível nacional, não deram legenda pro Daciolo. Sim, para governo e prefeitura não, mas ele vai vir agora de novo, né? Beleza, beleza, beleza. Talvez aqui até acho que não deram porque ele podia surpreender. Não de repente ser eleito, mas de repente ser muito bem votado e depois poderia incomodar. Não sei por que não deram. Mas aí fica claro que eles escolhem. Eu estou te falando da escolha. Sim, sim, Se não deram legenda para um cara que veio candidato a presidente da República, por que não deram para ele vir candidato a prefeito? sim, Dão para presidente, o cara tem 1 milhão de votos, e não dão para prefeito? O povo já escolhe, Fábio, o que está escolhido. O povo escolhe o que já vem escolhido. O povo não escolheu nada. Quem escolheu foram os partidos, foi a cúpula que está por trás disso tudo e que botou o Sérgio Moro como candidato. Agora vem Lula de novo e vai vir outros que eles permitirem. E acabou. Nós não é, escolhemos nada, já está escolhido. sim. O processo político, né? Ele é complicado, ele é complicado. O Eu processo é entendo que, mentiroso, o processo é enganoso, só que para quem enxerga, isso já está incomodando, está nojento, entendeu? Essa elite cretina que se perpetuou e continua se perpetuando e que depois vem com hipocrisia da Bolsa Família. Ninguém quer esmola, não. O que o povo quer é dignidade, meu irmão.
É isso aí. É poder trabalhar e ser bem remunerado pelo fruto do trabalho, né? Porque a vida, Fábio, ela não é um rascunho que você pode apagar e passar limpo. O que nós vivemos, meu camarada, já viveu. Se viveu bem ou se não viveu, tu não vai apagar. É verdade. É verdade. Não tem Mas é volta, né? isso, mas é isso aí, é o que temos. É o que temos, meu amigo. Valeu, então. Ficamos por aqui. A gente vai se falando. Foi bom bater mais um papo com você aí, mais essa análise aí do dia a dia, da sociedade, da política, do que está rolando, o que estamos pensando e o que estamos compartilhando nos nossos podcasts aí com os nossos ouvintes. Valeu? Valeu, Fabinho, uma boa tarde. Boa tarde. Fique bem, um bom final de semana para quem está ouvindo e para aqueles que ouvirão futuramente. Um Valeu, abraço. então. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.